bem-vindos à nossa aula de cidadania e civismo. Eu sou o professor Marlon, junto comigo, com você nessa aula maravilhosa, tá aqui o Paulo. E nós, juntos, vamos estudar um pouco mais sobre conceitos de cidadania e civismo. Mas calma, antes da gente começar, lembre-se de separar os materiais que você vai precisar para essa aula de hoje, fundamentais para as nossas aulas. Separe caderno, separe lápis, caneta e anote tudo aquilo que você considerar importante para continuar seus estudos. Não esquece. Então você viu algo importante, nós vamos definir conceitos nessa aula. Então nós vamos definir o que algumas palavras significam. Anote, vai ficar mais fácil para você estudar depois. Então escreve no seu caderno, depois quando você for rever isso, vai ficar muito mais tranquilo para você. Dica boa que eu tô te dando, anote. Aliás, para anotar, em algumas partes da aula, eu até deixei algumas palavras em negrito, em destaque. Presta atenção nelas, são ideias importantes para você compreender tudo que a gente está falando. Beleza? Combinadinho? Separou? Caneta na mão? Está a postos? Então beleza, podemos começar essa melhor aula que tem, a nossa aula de cidadania e civismo. Vem junto e vamos aprender muito. Aprender o quê? Calma, bebê! Hoje nós vamos definir um pouco melhor o que são conceitos de moral e de ética. Isso! Então o que nós vamos aprender hoje? Moral e ética. Será que significam a mesma coisa essas duas ideias, essas duas palavras? Tem o mesmo significado quando nós falamos de ética e quando nós falamos de moral? A gente vai ver isso um pouco. E ainda, quais são as diferenças entre elas e você vai perceber se elas são iguais ou não, se significam a mesma coisa ou não. Então hoje nós vamos definir essas duas ideias para você, o que é ética, o que é moral, ok? Então você percebeu, você vai ter que anotar algumas coisas. Anote, é importante, é a dica que eu tô te dando para te ajudar muito. Bora começar então? A gente começa com essa imagem aqui, que é muito característica para você entender o que a gente vai falar. Você já se viu caminhando aí pelas ruas, por caminhos, e de repente você tem mais de uma opção de caminho para seguir. E agora, o que fazer? Então você pode seguir adiante, você pode virar à sua direita, virar à sua esquerda. E agora, o que fazer? Qual caminho escolher? Muitas vezes você já esteve nessa situação. Não só num caminho, mas, e agora? Quem eu devo seguir? Eu devo seguir essa pessoa, aquela pessoa? Com quem eu devo estar agora? Com essa pessoa, com aquela? Então, essas situações de escolha você provavelmente já passou na sua vida. E aí, normalmente você vai fazer algumas reflexões nisso. Ou a dica que eu te dou, se você ainda não faz, comece a fazer. E perguntas vão aparecer do tipo: eu deixei alguém triste com essa minha escolha? Ou outra pergunta: será que vão se orgulhar de mim? Eu decidi fazer isso. Será que isso vai gerar orgulho às pessoas que me conhecem? Será que as pessoas que me conhecem vão ficar tristes com a minha escolha? Então, provavelmente você já pensou isso em algum momento da sua vida. Então, olha só, você está refletindo sobre suas escolhas. Qual o nome disso? Ética. Você está pensando eticamente. Calma, é só um exemplo para começar a aula. Você vai entender aos poucos ao longo dessa aula, você vai entender isso um pouco melhor. Mas quando você pensa antes de tomar a decisão, você está tendo um pensamento ético. E você vai decidir a partir disso: aceito escolher esse caminho ou não aceito, escolherei outro caminho. Ética. Sim, você tem várias escolhas ao longo do seu dia. Você de manhã já escolheu. Quando saiu da cama, você saiu descalço ou já colocou o chinelo? Você escolheu tomar água, tomar café, tomar chocolatado, não tomar nada de manhã. Você já escolheu, vou arrumar meu cabelo, vou sair com meu cabelo do jeito que eu acordei. Percebeu que tudo isso são escolhas. Sim, das mais simples às maiores escolhas que há, mas você faz escolhas na sua vida. Eu escolho caminhar do lado direito da rua ou do lado esquerdo da rua. Eu escolho atravessar a rua
no semáforo, na faixa de pedestres, na travessia elevada, ou eu escolho esperar um grupo de pessoas que me ajudam a atravessar a rua? São escolhas. Então, sempre que você reflete antes de fazer as escolhas, você está tendo um pensamento ético, uma reflexão ética. Então, percebeu que nós vamos falar de ideias, conceitos que parecem muito difíceis, mas são do seu dia a dia. Então, relaxa e vem nessa aula com a gente, ó. Para a gente começar o assunto, você já percebeu na sua vida que todo ser humano é um ser social? O que quer dizer isso? Você gosta de viver perto de outras pessoas, cercado de outras pessoas. Você já percebeu que é ruim estar sozinho? Sentir-se sozinho é muito ruim, então você gosta de estar cercado de pessoas. Pessoas que você gosta, que você confia. Então você gosta de estar junto de pessoas. Nós gostamos de pessoas do tipo família, amigos, colegas. Então, já que nós gostamos de viver cercados de pessoas, uma pergunta é fundamental, e eu destaquei para você. Como que eu devo agir em relação aos outros? Como deve ser a minha ação quando eu estou junto de outras pessoas? De que maneira eu devo me comportar? Para traduzir a pergunta assim mais simples, como que eu me comporto perto de outras pessoas? Para responder esses assuntos, entram aí as ideias de ética e moral. No dia a dia, a gente se depara com muitas situações que exigem decisão pessoal. Lembra que eu abri a aula falando disso? Você escolhe coisas mínimas ou coisas importantes do seu dia, mas tudo isso envolve decisão pessoal, escolhas suas. Tudo isso envolve. Toda vez que isso ocorre, nós estamos diante de uma decisão que precisa de um julgamento moral. Julgamento. Olha essa palavra que parece assim de decidir se alguém é culpado ou inocente, mas aqui no sentido de eu vou decidir, tomar uma decisão em cima de conhecimentos que eu tenho. Então eu vou julgar uma situação e vou tomar uma decisão. Costumamos decidir com base no que consideramos bom, justo ou correto. Percebeu que eu destaquei essas expressões? Bom, justo ou moralmente correto. Normalmente as suas decisões são baseadas nisso. O que você considera bom para você e para os outros? O que você considera justo para você e para os outros? Ou o que você considera que seja o correto naquela situação? Você não vai dizer para mim que você pensa em tudo o que acontece e toma a sua decisão baseado no que é pior para acontecer. Eu sei que essa é a pior decisão e é ela que eu vou escolher. A gente não faz isso no nosso dia a dia. Então você toma suas decisões baseadas nessas três expressões que eu sei que você anotou no caderno. Você toma decisões baseadas no que é bom, justo e correto. Normalmente é assim que a gente faz e é assim que você faz aí. Para explicar isso melhor com exemplos, mais do que eu já dei nessa aula, mais exemplos para você. Sua mãe pediu para você ajudar na limpeza da casa. Então isso precisa de uma decisão sua. Vou ajudar ou não vou ajudar minha mãe? Que decisão que normalmente você toma aí? Você pensa em todas as situações que envolveriam se você respondesse sim e no que envolveria se você respondesse não. E normalmente você acaba tomando sua decisão que, claro, boa pessoa que você é, bom menino, boa menina, você escolhe ajudar sua mãe, mas baseado no que você refletiu. Olha aí, um colega mentiu sobre a lição de casa para o professor e você sabe qual é a verdade. Isso envolve uma decisão sua. Vou alertar o professor de que é mentira do colega ou vou encobrir essa mentira dele? Precisou tomar uma decisão e você avalia. Será que se eu contar para o professor, isso vai ser bom para o colega, bom para o andamento da turma? Se eu esconder essa informação, é bom para o colega, bom para a turma? E você, em cima dessas avaliações, toma uma decisão. Ainda, alguém te pediu para esconder um objeto que tomou de outra pessoa. Qual é a sua decisão? Você aceita esconder um objeto que foi tomado de outra pessoa? Você alerta a pessoa que tomou esse objeto dizendo que você não vai fazer isso e que ela deve devolver o objeto? Tudo isso envolve decisões. Como a gente falou no começo da aula, das mais simples, o que você faz quando acorda, até decisões mais importantes do seu dia a dia. Tudo isso envolve reflexões, pensamentos éticos e o seu julgamento em cima de cada
decisão. Legal? Entendeu? Então, com os exemplos, você precisa, em situações do seu dia a dia, tomar decisões. Você, até hoje, fazia isso sem toda essa reflexão que a gente está fazendo. Você já fazia isso no automático. Agora você está entendendo de onde vêm todos esses pensamentos que você tem. Antes de tomar uma decisão, você está julgando em cima daquilo que você acredita ser o melhor. E aqui um exemplo para a gente entender um pouco melhor dessas normas, usando esse exemplo do semáforo que a gente tem normalmente aí no dia a dia que a gente vê. Para a gente falar de moral, eu vou usar esse exemplo. Então, primeiro, o que é moral? Conjunto de normas, costumes e princípios que orientam o comportamento humano. Então, moral são regras, normas de costumes, de princípios que orientam o nosso comportamento. É baseado nos valores próprios de uma comunidade ou grupo social. Então, cada grupo que você está instalado tem certas normas, certos princípios e certos costumes. A gente não está falando só da sua cidade, só do Brasil. A gente está falando dos grupos que você frequenta. Você já percebeu que quando você está com um grupo de amigos, algumas regras podem. Já na convivência com a sua família, certos comportamentos que com seus amigos são normais, a sua família já não aceita. Aí no grupo que você tem na sua igreja, no grupo que você tem com colegas de outros lugares que você conversa via internet, existem regras em cada um desses grupos próprios daquele grupo. Aí nós estamos falando de moral. A moral que esse grupo estabeleceu. Então estamos falando de normas, costumes e princípios daquele grupo. E é aí que se define o que é proibido, o que você pode fazer, mas pode fazer com cuidado, com atenção, e o que é totalmente permitido. Então, cada grupo, na sua moral, define isso. O grupo define o que é aceito. O que é aceito, o que pode fazer com calma ou o que não pode fazer. Então, moral é do grupo social. Da sociedade, da sua cidade, do seu estado, do Brasil, ou desses grupos menores que você faz parte. Moral é do grupo, normas do grupo. Então, a moral vem de fora do ser humano, é do grupo, não é sua, ela vem de fora para você. Alguém te explicou, para frequentar este lugar, essa família, esse grupo, essas são as regras. Ou você foi aprendendo ao longo do tempo, observando o comportamento dos outros. E você percebeu, isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer. Então, você observou os outros, não foi você que criou. Os outros já praticavam aquilo e você aprendeu. Então vem de fora de você. Não é criada por uma pessoa. Você não consegue criar regras de moral. Você pode mudar a moral de um grupo ao longo do tempo, no conjunto com outras pessoas. Mas sozinho você não cria regras de moral. E surge a partir dessas regras, desses valores, das proibições, dos tabus que são cultivados. E aí são impostos por vários meios da sociedade, como os meios políticos, os costumes sociais, as religiões, as ideologias, essas regras de moral. Então, alguém te ensinou isso, como eu coloquei nesse exemplo que está aí do lado direito da sua tela. Alguém te ensinou as regras, não necessariamente que te falou, mas que você observou. Neste grupo eu posso fazer isso e neste grupo eu não posso fazer aquilo. Já quando você saiu desse grupo, dos seus amigos de escola, da galera do futebol, da galera do vôlei, e foi para sua casa, talvez o que era permitido lá com a galera do futebol, na sua casa já não pode. O que era proibido com a galera do futebol, na sua casa pode. São grupos sociais diferentes, com regras diferentes. Ok? Então, para você testar seu conhecimento, vamos lá responder essa pergunta rapidinho. Sobre a definição de moral, qual das alternativas está correta? Responde aí.
3 alternativas para você. Qual dessas alternativas define o que é moral? Tranquilo, fácil para você, óbvio. Moral é o conjunto das regras e dos costumes próprios de uma comunidade, de um grupo social. Então são essas regras. Moral não tem nada a ver com as regras que eu crio, lembra? Vem de fora para dentro de você. E moral não vale apenas para seres humanos. Moral, então, envolve grupos sociais, seres humanos, comunidades, ok? Continuando moral aí, as sociedades são diferentes entre si, dei esses vários exemplos ao longo dessa aula, tanto no espaço, a localização, quanto no tempo, na época. Então, é diferente, essas sociedades são diferentes. Mesmo pessoas que moram na mesma cidade que você, mas viveram há 50, 60 anos atrás, talvez as regras de moral ali fossem diferentes. Então, os valores podem ser diferentes, dando origem a costumes morais diferentes. Estamos na mesma época, alguém que vive, que nasceu na mesma época que você, mas mora em outro lugar do mundo, está em outro espaço, outra localização, vive, portanto, em outro grupo social. As regras de moral podem ser diferentes. Percebeu? A moral varia conforme o grupo social, ok? Ou seja, a moral muda, dependendo do local, da época, e está relacionada com prática cultural. Moral varia, depende do grupo. No mesmo dia, você pode passar por grupos diferentes, com regras de moral diferentes, como nós falamos. Você estava na escola, foi com o pessoal do futebol, do vôlei e foi para sua casa. São grupos diferentes, com regras de moral, com práticas diferentes do que é aceito e do que não é aceito. Você transita entre isso e isso muda de um grupo para o outro. Exemplos ainda. Há sociedades em que o homem pode ter mais de uma esposa. Isso é totalmente aceito e natural. O homem tem mais de uma esposa. Então, há sociedades em que isso acontece. Já em outra sociedade, na mesma época, mas em outro lugar, outro local, em outro espaço, isso já não é aceito. Então, muda conforme o lugar. Talvez você já ouviu de alguém mais velho a famosa frase, na minha época não era assim. E falou isso para você. Sim, mudou a época, mudou a regra social. Ok? Ainda, na Austrália, por exemplo, é muito comum as pessoas andarem descalço nas ruas. Então, na mesma época que você, mas numa outra sociedade, é natural você encontrar alguém andando descalço na Austrália. Até coloquei uma foto para você ver aí. Então, costumes morais diferentes. Já que a gente falou de moral e ética, essa cena que está na imagem para você aí do lado esquerdo, você provavelmente já viu em filmes, seriados, em desenhos animados. Um personagem em dúvida na decisão para o lado bom, para o lado mal, e agora o que fazer? E cada lado ali soprando alternativas para o personagem. Então, você já viu essa cena. A personagem precisa decidir entre duas opções. Aí que entra a ética nessa história. Decidir entre duas opções, tendo ferramentas para poder julgar. Ética, então, é uma reflexão sobre o comportamento moral. Você sabe qual é o comportamento que um grupo aceita. E você, então, decide o que fazer, aceitar essa regra ou não. Então, a ética investiga, analisa, ela explica a moral. Você internaliza esses conceitos. Ética é a análise do que é correto e do que é incorreto, do que é bom e do que é mal, do que é justo e do que é injusto, do que é adequado ou inadequado. Ou seja, é através da ética que nós compreendemos, explicamos, justificamos, nós analisamos, criticamos e podemos até aprimorar a moral. Então você internaliza aquela regra e você então decide cumprir a regra ou descumprir a regra, mas a partir de um julgamento seu, dessa decisão. Então, condições para você fazer essa reflexão ética. Você precisa ser consciente de si ou dos outros. Ou seja, você existe e os outros também existem e você reconhece isso. Ainda, ser dotado de vontade. O que quer dizer isso? Você consegue controlar os seus desejos, seus impulsos, seus sentimentos. Não é outra pessoa que está fazendo isso. É você que decidiu aquela situação. A sua vontade que decidiu. Ainda, você tem que ser responsável, ou seja, se reconhecer como o autor da ação. Você decidiu fazer. A ação é sua.
Outra condição, ser livre, não ser forçado por alguém a fazer algo, a sentir algo. Nada disso. Você ser capaz de ser a causa dos seus sentimentos, das suas atitudes, das suas ações. Aí entra a reflexão ética. A atividade para você, procure lembrar de situações em que você tenha enfrentado um dilema ético, tendo que decidir entre o que é correto, o que é incorreto, o que é bom, o que é mal, o que é justo, o que é injusto, o que é adequado ou inadequado. Você acredita que tomou a melhor decisão sempre? As consequências desses dilemas foram boas? Responde aí. Nesses dilemas éticos que você enfrentou, então, quais foram as escolhas que você tomou? Elas foram boas? Foram adequadas? Foram justas? Como que a comunidade em geral, o seu grupo social, aceitou essas decisões? Então, claro, é uma resposta muito mais pessoal, reflexiva sua. A ideia é que essas reflexões sobre as suas ações são exatamente o campo da ética. Analisar as suas decisões, como elas afetam você, como elas afetam a outra pessoa. Então, tudo isso está no campo da ética. Avaliar a sua responsabilidade em cada acontecimento. Está tudo isso no campo da ética. Nessa aula, o que nós vimos que moral é o conjunto de normas e costumes que orientam o comportamento humano. Portanto, tem como base valores de uma comunidade, de um grupo social. Ética é a reflexão sobre este comportamento moral aceito pelo grupo. É a investigação sobre as consequências das suas ações para você e para os outros. Então, nessa aula nós conversamos um pouco mais sobre a definição de moral e ética. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos. Tchau, povo!